Um dia, cerca de 2 séculos atrás, um menino estava na oficina do pai, na cidade de Coupvray, perto de Paris. Louis Braille tinha apenas 3 anos e gostava de ver o pai fazer celas e arreios. O pai lhe dava tiras de couro para brincar e ele fingia estar fazendo arreios também. Quando crescesse, queria ser igual ao pai. O Sr. Braille trabalhava com afinco, cortando o couro com a mão segura e o olhar crítico. Levou uma peça de couro à luz e examinou com atenção para saber que faca usar. Largando a peça, atravessou a oficina para pegar a ferramenta adequada. O pequeno Louis foi à mesa de trabalho, pegou a sovela e começou a bater numa tira de couro. Batia com força, tentando furar o couro duro, e seus dedinhos não tiveram firmeza para segurar a sovela. O instrumento pontudo escapou-lhe da mão e atingiu o olho esquerdo. O Sr. Braille ouviu o grito e correu para o menino, mas era tarde demais. O mal estava feito. Horrorizados, os pais correram ao médico, na esperança de salvar a vista da criança. Mas o ferimento era muito grave. A tragédia se completou quando a infecção atingiu o outro olho. Em pouco tempo, o menino não enxergava mais. Naquele tempo, as pessoas tratavam os cegos com negligência ou crueldade. Às vezes eram expulsos pela família e viviam de esmolas. Às vezes eram contratados para trabalhos pesados, como bestas de carga. Em alguns lugares, a cegueira era vista como uma obra do demônio ou como castigo divino. As coisas eram diferentes na cidade de Coupvray, onde todos cuidavam do pequeno Louis. Ao ouvirem a batida da bengalinha, interrompiam o que estavam fazendo para ajudá-lo a atravessar a rua ou a virar a esquina. Ajudaram a contar quantos passos levava para ir ao mercado, aos limites da cidade, à escola. Passeando junto com o pai, Louis perguntava: "De que cor está o céu hoje?" "Todo azul", dizia o pai, "todo azul." Mas embora Louis se esforçasse para se lembrar do azul, as imagens da primeira infância gradualmente desapareceram, e ele não se lembrava mais da beleza das cores. Aprendeu a ajudar o pai na oficina, trazendo ferramentas e peças de couro. Ia à escola com os amigos e todos lhe admiravam da facilidade com que aprendia e memorizava as lições. Gostava de conversar com os professores sobre história e geografia e com o padre sobre as histórias da Bíblia. Mas, na verdade, não estava feliz com os estudos, pois queria ler livros e escrever cartas como os seus colegas. Um dia, o professor falou com Louis sobre uma escola para cegos em Paris. Tinham livros especiais para cegos. Louis mal pôde acreditar. Implorou aos pais que o mandassem para essa escola e o pároco ajudou a levantar dinheiro para as despesas. Assim, quando tinha 10 anos, Louis viajou com o pai para Paris e se matriculou no Instituto Nacional para Crianças Cegas. Logo ao chegar, levou aos professores a questão que ardiam em suas mentes. Soube que a escola experimentava novas maneiras de ensinar os cegos a ler. O fundador tinha mandado imprimir livros com letras grandes em relevo. Os estudantes cegos sentiam pelo tato as formas das letras e aprendiam as palavras e as frases. Não demorou, porém, que Louis descobrisse limitações neste método. As letras eram tão grandes que uma história curta enchia muitas páginas. Um simples livro chegava a pesar 100 quilos. O processo de passar os dedos sobre as letras era demorado. A leitura ficava muito difícil de acontecer através daquele método, tomava muito tempo. E com a confecção dos livros, que ficava num preço muito alto, a escola só pôde imprimir alguns volumes. Em pouco tempo,
Louis tinha lido toda a biblioteca da escola. Apesar da decepção com a lerdeza do método, aquele menino daquela cidade do interior estudava muito, adorava música e tornou-se ótimo estudante de piano e violoncelo. Passava as horas livres estudando no órgão da igreja e tocaria nas cerimônias religiosas. O amor à música aguçou o seu desejo pela leitura. Além das letras, agora ele queria ler notas musicais e queria aprender a escrever. Passava noites acordado pensando no problema. Tem que haver um jeito, pensava. Se os cegos podem aprender como todo mundo, devem ser capazes também de ler e de escrever. Tenho que descobrir um jeito. Foi então que ouviu falar de um capitão do exército chamado Charles Barbier, que havia desenvolvido um método para ler mensagens no escuro. A escrita noturna consistia em conjuntos de pontos e traços em relevo no papel. Correndo os dedos sobre os códigos, os soldados podiam ler sem precisar da ajuda da luz. Louis viu imediatamente a possibilidade dessa ideia. Se um soldado pode ler e escrever no escuro, os cegos também podem. Procurou o capitão Barbier, que demonstrou o sistema com a maior boa vontade. Fez uma série de furinhos em uma folha de papel com um furador muito semelhante ao que tinha tirado a visão de Louis. Virando a folha, mostrou os pequenos relevos dos furinhos do outro lado do papel e explicou como as combinações de pontos e traços formavam palavras e frases. Louis voltou ao instituto e começou a trabalhar. Noite após noite, mês após mês, trabalhou no sistema de Barbier, fazendo adaptações e aperfeiçoamentos. Sabia que a ideia era fundamental, mas o código de traços e pontos precisava ser mais trabalhado para ter real utilidade para os cegos. Com muitas ideias e invenções, a de Louis foi encarada com suspeita. Os diretores do instituto não aprovaram a tentativa de mudança. Tinham gastado uma pequena fortuna na impressão dos livros com letras em relevo e não viam motivo para trocar um sistema baseado em pontinhos. Argumentavam que uma escrita específica para os cegos ia segregá-los ainda mais da sociedade. Não aprovavam os esforços de Louis. Quando fez 17 anos, Louis tornou-se professor do instituto. De dia, ensinava a ler pelo método de letras grandes e à noite continuava a aperfeiçoar o novo sistema. Trabalhava longas horas testando novos padrões, procurando as melhores combinações e às vezes adormecia sobre os furadores e os papéis. À exceção da música, dedicava todas as horas livres à pesquisa, confiante no sucesso. Em 1829, aos 20 anos de idade, Louis chegou a um alfabeto legível com combinações variadas de 1 a 6 pontos. O método Braille estava pronto. Projetou um furador menor, mais adequado à função. E algum tempo depois era capaz de escrever tão rápido quanto falava. O sistema permitia também ler e escrever música. A notícia correu e alguns alunos iam secretamente ao quarto de Louis à noite para aprender o novo método. Louis começou a copiar livros, Shakespeare e outros clássicos, e logo mais e mais cegos tomavam conhecimento do método. Louis começou a receber cartas de todas as partes do mundo, pedindo informações sobre a invenção. No entanto, infelizmente, muitos não reconheciam a importância do sistema de Braille. Alguns admitiam seu valor, mas não se interessavam. Outros, por inveja, ficavam ressentidos com o novo método. Alguns professores do instituto tentaram proibir o ensino dos pontos de Louis Braille. Mas ele continuava a aprimorar e divulgar a sua invenção, esperando que um dia os cegos do mundo inteiro aprendessem a ler e a escrever como ele. Transcrevia novos livros e ensinava a leitura a quantos se interessassem. Falava sobre o método e quem quisesse ouvir, demonstrava quantas vezes fosse preciso, tentando atrair o interesse público. Ao fim de tantos dias e noites de trabalho incessante, sua saúde começou a dar sinais de fraqueza.
e ele temia que as chances dos cegos aprenderem a escrever pelo seu método morresse junto com ele. Entretanto, a ideia terminou por encontrar aceitação. No fim da vida de Louis, diversas cidades da Europa já reconheciam a importância do método Braille, e cada vez maior número de cegos adotava os pontinhos em relevo. Era a luz que despontava. Semanas antes de morrer, no leito do hospital, Louis disse a um amigo: "Ó mistério insondável dos corações humanos! Tenho certeza de que minha missão na Terra terminou." Morreu em 1852, 12 dias depois de completar 43 anos. Nos anos seguintes à morte de Braille, o método se espalhou por vários países e finalmente se tornou aceito como um método oficial de leitura e escrita para aqueles que não veem. Assim, os livros puderam fazer parte da sua vida graças a um menino que dedicou a sua vida a enriquecer a vida dos cegos. Importante, muito importante, a gente perceber o que é a tentativa de se trabalhar um sonho. E Louis dizia alguma coisa mais ou menos assim: se meus olhos não me deixaram aprender, tive de encontrar uma outra forma. E muitas vezes a gente precisa sim encontrar uma outra alternativa para a nossa vida. A gente precisa fazer com que as coisas fluam numa outra direção. A gente precisa fazer com que tudo aconteça de uma forma diferente. Tentar de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Nessa história tão bonita de Louis Braille, a gente pode se espelhar e perceber que os desafios foram grandes, que por diversas vezes proibiram este ensino que hoje é reconhecido no mundo inteiro. E justamente foram essas proibições que fizeram com que Louis alavancasse a sua trajetória e não se conformasse em ver aqueles como ele que não tinham essa capacidade de ver, de enxergar, que tivessem acesso a novas alternativas de vida, a novas maneiras de se enxergar o mundo. Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre o que podemos fazer em novas alternativas em relação à nossa vida.